Folha no Ar já está de volta às 6h32. Vamos falar de um assunto sério agora, viu? Pacientes em tratamento contra o câncer da Fundação SECOM vão poder contar com terapias psicológicas em grupo. Além disso, familiares devem ser inclusos no tratamento também. Essas medidas podem ajudar os pacientes a superar as dificuldades causadas pela doença. As terapias vão ser voltadas para os pacientes colostomizados e traqueostomizados, que são pessoas que utilizam uma bolsa plástica para as necessidades fisiológicas ou possuem aparelhos de respiração artificial. O paciente traqueostomizado, ele perde a possibilidade da fala, por exemplo, né? Então ele fica com restrições na vida. E a bolsa de colostomia, ela também restringe, né? O paciente ele fica limitado, ele fica com dificuldades de vivenciar certas circunstâncias, certas situações. As terapias já existem e são aplicadas de modo individual para cada paciente aqui no setor de psicologia da Fundação SECOM. Mas agora elas também serão feitas em grupo. Em grupo, você divide um pouco isso e você percebe que você não é único. Tem outras pessoas também passando. E além de dividir o quê? Às vezes a outra pessoa, ela está tendo algumas coisas, ela escuta uma música, ela faz algo que conforta e fala para ela, olha, por que você não escuta essa música? Então, eles também dividem opções de estarem passando juntos por esse tratamento. Em 2018, o Serviço de Psicologia aqui da Fundação SECOM atendeu mais de 3.000 pacientes. São cerca de 300 pessoas por mês. E essas terapias vão ser realizadas também para os familiares, para que eles possam ajudar ainda mais no tratamento da doença. Para a família poder entender e sentir o que o paciente está vivendo. Quando a gente consegue fazer isso, a família fica mais tolerante e muito mais preparada para lidar com as dificuldades que esse paciente vai apresentar no seu cotidiano, no dia a dia. E a partir do próximo dia 21, o Serviço Social da Fundação SECOM vai ampliar os atendimentos aos pacientes internados. A meta é visitar as 28 enfermarias distribuídas pelos 4 andares do hospital. A intenção das visitas é detectar problemas sociais que passaram despercebidos na entrevista social no ambulatório. E olha, o sarampo ainda preocupa as autoridades, viu? Se até fevereiro os casos da doença não estiverem controlados no país, o Brasil pode perder a certificação de eliminação da doença. Segundo o Ministério da Saúde, já são mais de 10.000 casos confirmados de sarampo no país. E a maioria se concentra no Amazonas. O reflexo desses números, o que ocasionou esse surto foi a baixa cobertura vacinal, né, que ocasionou um número muito grande de casos confirmados de sarampo. Outros estados também apresentaram casos, mas apenas Amazonas e Roraima tiveram surtos confirmados. Agora, o Brasil tem até o próximo mês para interromper a transmissão de sarampo, sob pena de perder o certificado de eliminação concedido pela Organização Pan-Americana de Saúde. O critério adotado pela OPAS é a ocorrência de um mesmo surto por um período de 12 meses. Nós já estamos desde dezembro sem nenhuma confirmação de caso. E para o encerramento do surto são necessários 90 dias consecutivos sem confirmação de casos e notificações também. Enquanto isso, o trabalho das autoridades sanitárias contra a doença continua para que o certificado seja mantido. Continua a vacinação da população suscetível, continua a vacinação obrigatória das crianças de 1 ano de idade. É um período extremamente sensível e delicado nesse momento. Significa que nós temos que redobrar a atenção em relação ao sarampo no estado e no país. E agora a gente continua falando de saúde, só que na nossa interação com a Rádio FM O Dia, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que já está nos esperando. Emanuel, bom dia para você. Foi tudo bem no fim de semana? Foi excelente, Carol. E com você, e para você? Ah, o meu também foi ótimo, graças a Deus. Só não está muito bom na questão da saúde, né, Emanuel? A gente viu que o vice-governador, também secretário de Saúde, esteve numa visita à maternidade Ana Braga neste fim de semana, uma visita surpresa,
Esse é o detalhe. E na ocasião ele se deparou aí com muitos problemas, não é verdade? Exatamente. Chama a atenção a forma como essa visita foi feita, Carol, porque a gente sabe que muitas vezes o serviço público, o atendimento público não é muito bom justamente porque não existe fiscalização. Fiscalização em relação a como o serviço está sendo prestado, como o órgão público está oferecendo o atendimento à população. Recentemente nós mostramos aqui mesmo casos de 2 mulheres grávidas que deram à luz nos corredores, nas cadeiras de atendimento lá da maternidade Ana Braga. Isso aconteceu assim, na sequência, na mesma semana, e foram casos que tiveram repercussão justamente pela falta de estrutura, pela falta de atendimento que essas mulheres receberam na época, né? Porque deram à luz no corredor de um hospital, em um dos casos, inclusive, a criança caiu dos braços do pai porque não tem nenhuma habilidade, que não tinha nenhuma habilidade para fazer aquele procedimento, e o que chamou mais atenção e até provocou revolta é que isso ocorreu dentro de uma maternidade. Desta vez, o secretário de Saúde, que também é o vice-governador, fez essa vistoria aí, essa visita, essa fiscalização pela madrugada. Exatamente, pela madrugada ele foi lá até a maternidade e lá pôde constatar problemas de ordem de recursos humanos, problemas técnicos e problemas, enfim, apontados inclusive pelos funcionários da unidade. Esse é um trabalho que a Secretaria de Saúde está fazendo para complementar o estudo que começou a ser feito lá durante a transição. Porque, de acordo com o secretário de Saúde, não foram repassadas todas as informações que o novo governo precisaria ter justamente para fazer um diagnóstico, para ter um diagnóstico completo da situação da saúde no estado do Amazonas. Na semana passada, a gente viu aqui o diagnóstico em relação à central de medicamentos, com um desabastecimento de 75%. Ou seja, apenas 25% dos medicamentos que deveriam estar disponíveis para a população havia na central de medicamentos. Então, esse levantamento está sendo feito em todo o sistema de saúde e, de acordo com o vice-governador, essas fiscalizações vão continuar acontecendo nas demais unidades de saúde e é o que a gente espera mesmo que aconteça, para que as pessoas parem, para que, por exemplo, nas maternidades as mulheres parem de ter filhos no setor de atendimento, para que as consultas que são marcadas e remarcadas, para que pessoas que estão aguardando cirurgias, por exemplo, na área de ortopedia, que estão aguardando cirurgias aí há vários anos, para que elas sejam de fato atendidas. Por isso é importante que esse diagnóstico realmente seja feito, Carol. Verdade, viu, Manuel? A gente já recebemos, inclusive, relatos aí de que falta soro fisiológico em algumas unidades de saúde. Agora, esse é um problema que a população sempre enfrentou. A falta de estrutura, a falta de medicamento e tudo mais. Mas parecia uma coisa um tanto velada, né? E que agora está sendo escancarada aí para a população. Mas é bom que isso aconteça, é bom que a realidade venha à tona, né? Para que, de fato, algo seja feito que possa melhorar a saúde que é oferecida para as pessoas. Então, como você falou, a ideia é que essas vistorias, essas fiscalizações continuem sendo feitas justamente para que se faça um levantamento geral para aí começar a tomar as atitudes, não é mesmo? E é importante que se faça justamente nesses horários em que a população está recebendo o atendimento, porque nas maternidades não é porque é madrugada que o serviço parou, não. A população continua recebendo e precisando do atendimento. Por isso que é importante que essa fiscalização seja feita assim, dessa forma, e que o governo continue sim agindo dessa forma transparente para que a população saiba exatamente o que está acontecendo com a administração pública. Afinal de contas, são os nossos recursos, né, Carol? É verdade. Olha, a gente vai mudar um pouquinho agora de assunto, porque amanhã o governador vai ficar frente a frente com o Paulo Guedes, o superministro da Economia do presidente Jair Bolsonaro, é isso mesmo? Exatamente. E aí é um grande desafio, né? A gente sabe, pelo que tem acompanhado em relação ao ministro do Ministério da Economia, chamado inclusive de superministério e superministro, mas super justamente pelo poder que essa pasta agrega desde que agregou o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério do Planejamento, enfim, o Ministério da Fazenda. Então é um ministério, inclusive instituições como a própria SUFRAMA, né, a Superintendência da Zona Franca de Manaus e mais outras 22 autarquias estão ligadas a esse ministério. É um grande ministério e
o governador do Amazonas vai ter esse primeiro contato, essa primeira conversa com o ministro da Economia, e a pauta principal é justamente os benefícios para a Zona Franca de Manaus. Agora, por que é um desafio? Porque a formação do ministro da Economia, ele que é PhD pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que é considerado o templo moderno do liberalismo. Então, ou seja, é um profissional da área da economia, da área econômica, que não acredita e que não apoia os incentivos. E o modelo Zona Franca de Manaus é baseado justamente nos incentivos dados para as empresas que decidem vir se instalar aqui, mesmo com as dificuldades de logística, com a distância dos grandes centros. Então, o que chama as empresas para o polo industrial de Manaus é justamente os incentivos na área federal oferecidos pela Sudan e na área estadual oferecidos pela Zona Franca de Manaus. É isso que atrai as empresas que estão no polo industrial de Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, tem essa reunião então e deve ter essa primeira conversa com o ministro da Economia para saber como o que deverá ser feito, o que deverá ser proposto, se o modelo de Zona Franca será mantido e fortalecido, se esses benefícios que já tem serão mantidos. A gente teve nas últimas semanas a informação de que os incentivos dados pelas superintendências de desenvolvimento, como a Sudan-Sudene e também a outra superintendência que atua no Centro-Oeste, vão manter esses incentivos, e a gente está aguardando, né? Enfim, todo mundo aguardando o resultado dessa primeira reunião aí entre Wilson Lima e Paulo Guedes. Verdade, um diálogo importante, né, Emanuel, que pode abrir caminhos importantes também aí para o nosso estado. Agora, Emanuel, antes da gente encerrar aqui a nossa interação, eu trago uma informação sobre um incêndio. Na verdade, micro-ônibus teriam sido incendiados na nossa cidade, 8 micro-ônibus de uma cooperativa de transporte aqui de Manaus, que foram incendiados então durante a madrugada. Segundo a cooperativa, um prejuízo de mais de R$300 mil. A gente ainda está apurando mais informações sobre essa situação e traz a qualquer momento durante toda a nossa programação. Só essa informação também aí para o ouvinte da Rádio FM O Dia. Muito obrigada, viu? Mais um dia pela nossa conversa aqui e amanhã a gente está de volta. Obrigado a você, Carol, e até amanhã. Até. Bom, agora a gente fala de matrículas da rede pública aqui no estado, viu? A SEDUC abre hoje inscrições de novos alunos com deficiência. A gente vai conversar agora com a Tamires Cler, que está ao vivo, vai trazer os detalhes para a gente nessa manhã. Tamires, muito bom dia para você. Como eu disse, agora matrículas, né? Então, como é que os pais podem realizar essas matrículas? Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem aqui no Manhã no Ar. Olha, tem que fazer um processo que parece complicado, mas é bem simples. Você vai primeiro ter que fazer esse cadastro online. Então, os pais que ainda querem cadastrar os filhos pela primeira vez, eles são novatos, tem que entrar na internet. O site é o reserva.matriculas.am.gov. E aí você tem que colocar todas as informações da criança, a escola, tudo mais nessa reserva. Só que é o seguinte, você, se não for confirmar essa reserva na escola onde você quer matricular o seu filho pode perder a matrícula, pode perder a vaga. Então, depois de fazer esse cadastro online, você tem que ir lá em até 3 dias para confirmar essa matrícula. Os documentos eu vou citar agora, então já prepara aí um papel, uma caneta, ou então já tira uma foto dessa tela que vai aparecer aí para você com todos os documentos que você precisa levar. Então, olha só, tem um comprovante escolar, que pode ser o histórico escolar, tem que ser original, levar lá para a escola. Tem ainda a certidão de nascimento, cópia e original também, CPF, o RG, comprovante de residência, o cartão de vacinação, que é muito importante e tem que estar atualizado, hein? Tem que estar em dia, tem que ter todas as vacinas da criança para não dar nenhum problema. Ainda 2 fotos 3x4 e um documento também de identificação com foto da criança ou então do responsável. Depende aí da idade da criança, né? Porque acima de 18 anos, no caso, vai precisar só o da criança.
criança mesmo, só da pessoa que vai ser matriculada. Lembrando que todas as escolas da rede estadual, elas oferecem esse auxílio, mas tem 4 escolas estaduais que são especialmente preparadas para receber pessoas com deficiência, que tem todo o apoio, e essas 4 escolas vão aparecer aí na sua tela. Essas 2 primeiras, olha só, a Augusto dos Santos, ela fica ali no centro, na rua Lourenço da Silva Braga, número 155. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a escola, o número também está aí na tela, 3635-1853. Tem ainda a escola Joana Rodrigues Vieira, que fica ali na Glória, na rua Lorival Muniz, 525. O número de lá é o 3216-8484. Tem ainda outras 2 escolas, que é a Manuel Araújo, que fica na rua Parintins, na Cachoeirinha. O número é 3664-0657. E a última escola, você vai ver aí que tem o mesmo endereço daquela primeira que eu falei, porque ela é um anexo àquela lá, que é a Diofonto Vieira Monteiro. Ela também fica ali no centro, na rua Lourenço da Silva Braga, número 155. E você liga para o número 3215-3281. Então você tem que ir uma dessas escolas, se você quiser matricular o seu filho nelas, porque tem realmente todo um corpo de professores, um corpo docente lá preparado para atender essas crianças. E lembre-se realmente de fazer essa confirmação em até 3 dias, que é muito importante para não perder a vaga, né, Carol? Ah, verdade, não dá para perder, né, Tamires? Início do ano, muita gente aí mudando de escola, enfim, fazendo matrícula, não dá para perder, é melhor se antecipar mesmo. Obrigada pelas informações, Tamires. Bom, agora a gente volta a falar dos casos de polícia, viu? Uma quadrilha especializada tentou roubar uma agência bancária na Avenida Tefé ontem à tarde. Felizmente, a polícia foi acionada e chegou a tempo de impedir a fuga dos criminosos. Os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados por volta de 12h30. Os 4 criminosos que você vê na imagem aproveitaram a pouca movimentação em uma agência bancária na Avenida Tefé, já nas proximidades do bairro Japim, para invadir o local. Depois que os policiais militares foram acionados, porque o alarme do sistema de monitoramento de segurança interno da agência bancária disparou, eles chegaram prontamente em poucos minutos nessa agência bancária e conseguiram pegar os criminosos ainda lá dentro. Exatamente, eles arrombaram a parede dos fundos da agência usando uma marreta e eles tiveram acesso à agência e arrombaram um cofre, pegaram as armas, já estavam arrombando outro cofre lá que provavelmente é de valores, não é de dinheiro. E foi no momento que eu acho que o alarme disparou, a gente recebeu a ocorrência via Secopom, a viatura deslocou lá no local, tinha um funcionário da equipe de segurança, ele deu acesso aos policiais para entrarem na agência e a gente se deparou com os meliantes lá dentro, já de posse do armamento, da arma de fogo. A gente vê aqui uma furadeira, tem também uma marreta que eles utilizaram para quebrar a parede que fica por trás da agência e assim ter acesso a uma das salas dessa agência bancária. Também essa espécie aqui de ferramenta que, como você pode ver na imagem, tem a capacidade de cortar metal. Era este equipamento que a quadrilha iria utilizar para arrombar o cofre. Não só iria, como utilizou para arrombar um cofre em que estavam esses 3 revólveres aqui, calibre 38, que são armas utilizadas pelos seguranças terceirizados dessa agência bancária. Também roubaram estes coletes aqui à prova de balas, que também são de posse desses seguranças terceirizados. Além disso, a polícia conseguiu apreender também um carro e essa motocicleta aqui, que seria utilizada para a fuga dos criminosos. Tenente, felizmente não houve troca de tiros no momento da abordagem, isso porque essas munições aqui talvez não seriam suficientes para trocar tiro com a equipe da polícia, mas houve uma certa resistência no momento da abordagem. No momento da abordagem parece que eles pensaram 2 vezes, entendeu? Foi mandado para que eles saíssem da sala onde eles estavam abrigados lá. E o primeiro saiu, mas os outros 3 demoraram um pouco a sair. No entanto, parece que eles pensaram que não valia a pena. Eles têm 11 munições e
Se eles tentassem alguma coisa, provavelmente uma hora dessa a gente teria que ter acionado o IML e não a Polícia Civil. Agora, tenente, esse êxito nessa ocorrência se deve também à rapidez, né, do sistema de monitoramento interno de segurança da agência bancária em trabalho conjunto com a Polícia Militar, porque no momento em que o alarme disparou, provavelmente foi logo depois que eles quebraram a parede da agência bancária, o serviço de segurança prontamente já acionou a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local. Positivo, essa daí é a parceria que a gente tem, né? A gente sempre está recebendo ligação aí com a situação de alarme disparado da agência bancária e a gente sempre tem dado a assistência necessária, entendeu? Nesse caso aí a gente logrou êxito na prisão dos infratores. Muito obrigado pelas informações, tenente. Mais uma ação rápida da Polícia Militar. O carro que foi apreendido, que é um Fiat Argo aí, não tem restrição de roubo, trata-se de um veículo alugado. Já a motocicleta pertence à esposa de um dos criminosos. A quadrilha, depois que for apresentada aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia, deve receber aí todos os procedimentos cabíveis e provavelmente serão encaminhados para a audiência de custódia. Um menino de 6 anos morreu ao ser atropelado por um ônibus no início da noite de ontem no bairro de Flores, viu? O Fred Rocha vai continuar com a gente aí ao vivo para trazer os detalhes sobre esse caso triste. Fred, como eu disse, né, lamentável. Testemunhas afirmam aí que o motorista estava na contramão e em alta velocidade, né? Sim, Carol, pelo menos este é o relato de testemunhas ali daquela área da cidade. Isso tudo aconteceu na comunidade Santa Cruz, que fica no bairro Flores. A criança de 6 anos de idade estava, segundo as pessoas que estavam presentes no local no momento do acidente, brincando de futebol com a meninada dali do bairro. Quando de repente decidiu atravessar a rua, é que do outro lado havia uma torneira onde a molecada da área costumava atravessar para ir até o local beber água. Durante a atividade física dava sede, então fazia esse trajeto. Só para a gente tentar visualizar de como esse acidente aconteceu, até porque no momento a gente ainda não tem uma imagem que mostre exatamente, inclusive a imagem do coletivo da câmera de segurança vai ser pedida pela polícia para participar, fazer parte do inquérito e entender como o acidente aconteceu. Mas pelos relatos a gente pode visualizar o seguinte: existe ali uma rua que tem a faixa indo e a outra voltando, apenas uma para cada lado. Então a criança, quando foi fazer esta travessia, observou que existia um ônibus que estava estacionado em uma das faixas. Desta forma, ela se preocupou apenas com o lado contrário, já que daquele ônibus que estava estacionado não vinha mais nenhum carro por ali, porque o coletivo estava ocupando aquela faixa. Ao observar apenas o outro lado, a contramão, então ela deu início a essa travessia. Como não vinha nenhum carro na mão contrária, ela foi completar, então, para chegar do outro lado da rua. Só que o coletivo da linha 626 da empresa São Pedro estava vindo atrás do coletivo que estava estacionado à frente. Então, sem prestar atenção mais o que estava acontecendo metros posteriores, este motorista fez a ultrapassagem pela contramão. Era a única forma de ele passar do coletivo parado. Lógico que ele deveria ter estacionado, parado também atrás do ônibus que estava ali na via e observar se na faixa contrária tinha pedestre ou outros veículos. Ele então foi desatento nesse sentido, segundo testemunhas, estava em alta velocidade, fez a ultrapassagem e nessa ultrapassagem já pegou a criança que estava finalizando então essa travessia. Ela já ia chegar do outro lado da rua. O coletivo, segundo as pessoas, atingiu em cheio. A criança morreu na hora, antes mesmo de receber qualquer tipo de atendimento. O Maciel Lemos, que tinha só 6 anos de idade. Preocupados com aquela situação, depois que o acidente aconteceu, motorista e cobrador fugiram do local porque ficaram com medo da reação ali da população. Posteriormente, o motorista foi ouvido pelo delegado plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Esse caso, inclusive, Carol, deve ficar com a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. Um caso lamentável, os moradores daquela área cobram, inclusive, uma faixa de pedestre ali. A Polícia Militar
Os policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária foram ao local, até porque os ânimos estavam bastante exaltados. A população queria depredar o transporte coletivo, chegou a iniciar isso, mas com a chegada da polícia isso foi normalizado. Agora o caso segue em investigação para tentar descobrir de fato o que aconteceu. Por enquanto, o relato que a polícia tem é de que o motorista ele foi imprudente, ele não respeitou as leis de trânsito. Até por isso, ele deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Carol. Pois é, Fred, um caso muito triste, né, que nos deixa assim consternados, né? Inclusive partilhamos aí da dor da família. E fico alerta também, tá tão difícil deixar nossos filhos brincando na rua, como se fazia antigamente. E não é nem pelas nossas crianças, que às vezes até são bem orientadas, mas é pelos outros. Você vê nesse caso, talvez a imprudência do motorista tenha acabado com a vida de uma criança de 6 anos, acabado com a vida dessa família, da mãe, do pai, enfim, né? Você imagina a situação? Então, fico alerta máximo aí, né? Infelizmente, tá difícil deixar nossas crianças brincando na rua, assim, é preciso estar sempre vigilante e em alerta. Obrigada, Fred, pelas informações. Bom, e ontem pela manhã, uma dupla que se deslocava em uma moto acabou falecendo. Eles foram atingidos aí por uma corda que mantinha a entrada do Porto de São Raimundo fechada e, infelizmente, não resistiram ao impacto. Há suspeitas de que eles estavam embriagados. Até agora, uma vítima foi identificada, Jair Luiz Braga Costa, de 28 anos. Os dois homens vinham em uma moto por volta de 7h30 da manhã deste domingo, em direção a essa via que dá acesso ao Porto do São Raimundo, quando eles se encontraram aqui com essa corda de contenção e foram atingidos na região do pescoço. Essa corda de contenção aqui fica para interditar a via quando não tem expediente, ou seja, é proibido ultrapassar por aqui. Ainda de acordo com testemunhas, um dos homens estava segurando uma garrafa de cerveja. A gente pode até ver aqui os cacos de vidro da cerveja que foram arremessadas na hora da colisão. Infelizmente, nós chegamos aqui no local, verificamos 2 óbitos. Eles vinham em alta velocidade, sem capacete, não visualizaram a corda de contenção, no qual é proibido a entrada em determinados horários aqui no porto. Jair Luiz era o dono da moto. O pai da vítima esteve aqui para fazer o reconhecimento do corpo. Deixou 2 netos, cara, moravam comigo. Não tô acreditando, cara. Eu só via na televisão, pensei que era... Eu vi ele aí deitado aí, eu não sabia, eu não conseguia ver, cara. Não... A outra vítima estava sem identificação e até o momento ninguém reconheceu o corpo. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal. Bom, e olha só esse caso. Na última sexta-feira, uma tentativa de assalto dentro de um ônibus acabou com uma confusão entre facções rivais. Um homem foi morto. Passageiros e rodoviários viveram momentos de terror na noite da última sexta-feira. O coletivo da linha 356 foi alvo de 2 facções criminosas no mesmo dia e na mesma hora. O coletivo estava no centro da cidade e vinha para a zona oeste, quando no terminal 1, um bando criminoso acabou entrando no coletivo. Posteriormente, alguns minutos mais tarde, o outro grupo de bandidos que estava em uma das plataformas do transporte coletivo da Avenida Constantino Neri também entrou no ônibus. Os bandidos decidiram anunciar o assalto. Aí houve um confronto porque eles queriam ter a preferência para assaltar os passageiros. Segundo informações de testemunhas, nesse tiroteio todo, o motorista do ônibus foi obrigado a ir para a Avenida Santos Dumont. E ali naquele local, na avenida, o ônibus ficou. Durante o tiroteio que aconteceu dentro do transporte coletivo, a todo momento, os criminosos exaltavam os nomes das facções criminosas que eles pertenciam. Durante a troca de tiros, uma pessoa acabou morrendo ali dentro do coletivo. O rapaz morto, segundo informações
do próprio motorista e de testemunhas, este homem teria entrado no transporte coletivo com um dos bandos. Ele foi identificado posteriormente como Gabriel Oliveira Silva. Um primo de Gabriel procurou o 6º Distrito Integrado de Polícia para registrar um boletim de ocorrência, dizendo que Gabriel teria sido vítima, que estava no coletivo e que reagiu ao assalto e que por isso acabou morrendo. Só que o nome Gabriel Oliveira Silva não foi encontrado pela Secretaria de Segurança daqui do estado e que com ele estaria também uma arma caseira. Só que o armamento não foi encontrado. As próprias pessoas que foram vítimas disseram que nesse confronto os bandidos ficaram feridos e eles desceram do ônibus ali na Avenida Santos Dumont e fugiram pela área de mata. Vale ressaltar que os passageiros que estavam no ônibus, que foram vítimas, tiveram os pertences levados, celulares, dinheiro, inclusive a renda do coletivo. Por enquanto, a DHS continua investigando, levantando as informações para descobrir quem era de fato o Gabriel, o jovem de 18 anos que morreu dentro do coletivo, para depois traçar exatamente o que aconteceu naquela noite de sexta-feira que deixou passageiros e rodoviários traumatizados. Que situação, né? E um homem morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas durante tiroteios em bairros diferentes aqui em Manaus, viu? A gente vai voltar a conversar agora com o Fred, que tem mais detalhes dessas ocorrências pra gente. O Fred, lá no São Jorge, inclusive, a vítima, né? O homem foi atingido aí com 2 tiros e acabou morrendo, não é isso? Foi, Carol. O Juan Barros Nascimento da Silva, de 23 anos, ele levou os 2 tiros nas costas e não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas que presenciaram como mais este assassinato aconteceu, homens chegaram em um carro. Um deles saiu e já foi disparando contra o Juan ali naquela área. Só que a polícia militar estava passando no local, os policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária. Então, por sorte, já que a PM estava no local, os policiais puderam agir rapidamente. Então, conseguiram prender um suspeito e um outro que também estava tentando fugir. Ainda houve também troca de tiros ali com aqueles bandidos. Só que outros 2 fugiram da PM, que ainda fez buscas ali no local, inclusive policiais da Força Tática, ROCAM, da 21ª SICOM, além também de outros SICOMs ali daquela área, na tentativa de encontrar esses 2 suspeitos. Por enquanto, nenhum familiar do Juan foi encontrado para comentar o caso, até para dar à polícia uma linha de investigação, para que depois a Polícia Civil possa tentar descobrir o que levou à morte do Juan, se ele era envolvido com alguma coisa de ilícito aqui na cidade, que possa explicar então este homicídio aqui na capital amazonense. Não foi só esse caso que teve, outro foi registrado no São Francisco, na zona sul aqui da cidade de Manaus. Segundo também testemunhas, 2 homens chegaram em uma moto e um deles disparou contra um grupo. As pessoas estavam conversando em uma escadaria próximo ali do campo do CEAM. E então, esta pessoa disparou e atingiu pelo menos 3 homens. 2 foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, e um outro para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Por enquanto, a gente ainda não tem o estado de saúde dessas pessoas. A polícia também estava ali no local, porque segundo as pessoas que estavam presentes no momento que tudo aconteceu, uma partida de futebol era realizada ali naquele campo e nos últimos dias algumas brigas foram registradas ali no local, por isso o policiamento foi reforçado. Então, por conta disso, a PM estava no local, mas nem isso inibiu a ação dos criminosos que chegaram em esta motocicleta. Agora também o caso é investigado na tentativa de descobrir
quem foram essas pessoas que atiraram contra as outras que estavam conversando. Também a investigação vai apontar se existia alguma coisa que pudesse explicar, alguma motivação para que algo do tipo acontecesse. Quando a gente diz explicar, é no caso motivação, né? Porque nada justifica alguém disparar contra um grupo de pessoas, até porque ali também podem ter outras pessoas inocentes que nem sabem o que está acontecendo. Carol. Pois é, viu? Fred Rocha trazendo então os detalhes para a gente desses casos que aconteceram aí na noite de ontem na nossa cidade. Muito obrigada, Fred, e um bom dia para você. Movimentado, né, a noite de ontem. Inclusive, já a gente volta para falar do incêndio de 8 micro-ônibus de uma cooperativa, viu? O fato aconteceu na madrugada de hoje e ainda não se sabe as causas desse incêndio. A gente também conta a história da Natasha, que tem câncer e decidiu realizar um de seus sonhos antes de amputar o braço por causa da doença. 7h06, volto daqui a pouquinho.